Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma chamada aqui do Incol Pod. E vamos já para o nosso papo leve sobre tecnologia, mas com muitas histórias e aprendizados, não é mesmo, Aline? Sim, e hoje nós trouxemos os sócios fundadores da Feltrin Correia Advogados. Eles passaram por um rebrand ousado, dobraram de tamanho no último ano e não param de inovar em atendimento, cultura e tecnologia. Mas, antes de Antes de falar mais sobre o nada, tema inteiro, tem recado? lógico, vocês já estão aqui, né, assistindo a gente. Então, já curte esse vídeo, já compartilha, fica com a gente até o final e segue a gente nas redes sociais que vai aparecer aqui embaixo, tá? Porque hoje o tema promete, não é mesmo, Aline? Com certeza, aprendizado para vocês e para a gente também. E o nosso tema de hoje é o direito na área das startups e inovação. E a gente está no mundo com muita agilidade, muita tecnologia e mudar uma mentalidade em um setor que tem uma rigidez, como será que é isso, Aline? Deve ser um desafio, certo? É um desafio, mas esses dois caras, esses doutores, estão fazendo isso com maestria. Vamos chamar eles? Bora chamar eles. Sejam muito bem-vindos, Júlio Feltrin e Tiago Correia. Tudo bem? Obrigado por chamar a gente aqui. A gente tá bastante contente. Que bom, gente. É uma honra pra gente receber dois doutores na nossa mesa. Acho que é a primeira vez que a gente recebe doutores, né? A gente tem certeza que o episódio de hoje é muito aprendizado pra gente e pro nosso público. Mas antes da gente entrar na pauta, eu quero saber, na essência, quem é o Júlio e quem é o Tiago. A nossa história, ela é bem engraçada, na verdade. E até antes de começar, a gente não gosta muito de ser chamado de doutor, né, Thiago? verdade. A gente sempre brinca com a primeira coisa que todo cliente fala pra gente: ô doutor, como é que tá? Como é que tá o meu processo? A gente fala: nós somos o Júlio e nós somos o Thiago. A gente não curte muito essa formalidade. E até isso faz parte até da cultura do escritório. Mas o Júlio, ele vem do interior, de Araçatuba. Passei pelo Exército, saí do Exército, cheguei em São Paulo em 2009, comecei a trabalhar em alguns escritórios de advocacia, até que eu conheci o Thiago em 2016, no escritório que a gente trabalhou junto. 2015, na verdade, 2015, né? 2015, 2016 a gente encerrou ali, na verdade, a jornada naquele escritório, porque tinha um cliente saído mas a gente criou um primeiro laço, vamos dizer assim. Começou a conhecer a partir dali a competência do outro. Então eu sabia o quão bom o Júlio era, e ele confiou em mim também. A gente pegou um primeiro processo. E o curioso foi que daquele primeiro processo, que até hoje não resolveu, que talvez ele seja nosso grande troféu, acho que Sim, ele é nosso até hoje. talismã, né? Até hoje. Ele tá ativo até hoje no nosso primeiro processo, e ele que fez toda a história de mais de, sei lá, 5 mil processos hoje que a gente deva ter. Tudo por conta de um, que virou dois, que virou três, que virou quatro, e aí a gente foi expandindo o escritório. Basicamente essa é a nossa trajetória ali. Esse é um relacionamento de 10 anos, Exato. pelo menos. Pelo menos. E conta também um pouquinho pra gente quem é o Tiago. Eu sou um caiçara, né? É um caipira e um caiçara. Um caipira a história de um caipira e um caiçara, exatamente. Maloqueiro ali, né? Que vem de uma base de Guarujá. E desde lá estudei, me formei, entendi as primeiras dores até da advocacia, desde o meu momento de estágio até quando eu me formei ali. E vim me aventurar em São Paulo. Em 2000 e mais ou menos, acho que 14, eu vim me aventurar em São Paulo. Passei a morar aqui, morei uns 4 ou 5 anos em São Paulo. Foi aí que tive minha trajetória com o Júlio. Quando a gente começou o escritório, a gente começou o escritório, mas na verdade ele não existia sequer fisicamente. Então era um processo juntos, dois processos juntos. Ele trabalhava em um local e eu trabalhava ali em outras empresas, porque a gente, nesse escritório, na verdade, vive uma realidade passada. Então não entra dinheiro. Então você vai trabalhando durante uns 2 anos até que vem a primeira vez. Então foi isso que a gente foi fazendo ali. Então foi... A minha história com o Júlio é assim. E falando um pouco até mais de mim, eu sou basicamente amante de atividade física, vegano e pai de pet por enquanto. Tentante na experiência de ser pai ainda. Que legal, que legal. Tomara que dê certo logo. É. Sim. E a gente, assim, conheço algumas pessoas da área de direito e a gente sabe que essa formação do escritório, e hoje vocês nem falam disso como escritório, vocês estão migrando isso para uma nova nomenclatura, que seria falar de empresa, de isso ser uma startup. A gente sabe que no direito tem esse início delicado, né? Que até você conseguir ter um local físico, você conseguir sustentar tudo aquilo. Como que foi um pouco esse processo para vocês dois, da formação da empresa hoje, que vocês estão hoje migrando e aplicando tanta tecnologia? De onde é que veio a sacada, né? De sair do tradicional
para uma startup? Na verdade, de duas situações distintas. A primeira, no escritório que a gente trabalhava, a gente já... Talvez foi o grande choque que nós tomamos da advocacia tradicional, quadrada, aquele escritório que você entra, tem aquele advogado de terno marrom e gravata preta, que é tudo formal, burocrático. E a gente sentia, trabalhando junto, a gente sentia que essa burocracia impedia aquele escritório que a gente trabalhava de crescer. E a gente percebia que existia um novo perfil de cliente, de uma forma que os clientes gostariam de ser atendidos. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, quando a gente começou de fato a trabalhar junto, pelo perfil de clientes que nós começamos a atender, que eram pessoas jovens, adultos de 25 a 35 anos, a gente percebeu que eles já não estavam dispostos a serem atendidos pelos advogados também de forma tradicional, aquela forma distante, burocrática, de uma forma até passiva. Então a gente decidiu logo no primeiro momento que se a gente decidisse formar um escritório de advocacia, que ele teria que ser do nosso jeito, de como a gente gostava de tocar as coisas no escritório. Caraca, que legal, que sacada. E para isso, você falou, né? Você já mapeou ali que você tem um público de tal a tal idade. Como é que foi descobrir esse público? Foi natural? Vocês dispararam um processo de pesquisa? Como é que foi a condução disso? Na verdade, acho que talvez foi um conjunto, né? Da competência quando encontra a questão da oportunidade. Alguns chamariam de sorte. E foi o que a gente pegou alguns clientes de telefonia. E aquele perfil, um cliente indicava outro, ele tinha um perfil que era a média idade que o Júlio falou. Então ali a gente identificou até o quê? Identificou que eram clientes que se importavam muito com o deslocamento e com o tempo deles. Então, a solução de criar essa escritório até praticamente sem sequer ter uma sede física foi justamente por isso. Como é que a gente encurta esse espaço de tempo e distância entre nós e o cliente? Então, foi daí que veio isso. E esses clientes, um que indicava outro, ele tinha um perfil sempre aquela mesma idade. Normalmente, esse pessoal de telefonia não é uma pessoa 50 a mais e nem 25 menos, como o Júlio falou. Então, foi acontecendo. Dali a gente entendeu, esse é um perfil bom. Esse é um perfil que tá vindo com frequência natural e aí depois a gente fez um estudo de mercado, mas nesse momento inicial não. Foi acontecendo naturalmente, vamos dizer assim. E qual foi a hora que vocês descobriram que precisava investir em pesquisa? Tá, esse momento da pesquisa, ele demorou um pouco mais. O escritório foi crescendo, então era eu e o Júlio, veio uma terceira pessoa, uma quarta pessoa. Quando cresceu-se a base e a gente entendeu, peraí, a gente não tinha noção de que éramos um escritório, até quando era 4 pessoas ainda, onde eu trabalhava num lugar, o Júlio trabalhava em outro e eles Nós éramos a Aliança Rebelde de Star Wars nessa época. E nesse momento a gente não entendia. Então, quando ele tomou uma proporção, quando ele cresceu, que a gente tava de 4 para 5 pessoas, a gente, peraí, agora nós somos uma empresa, a gente tem que se comportar como isso, então vamos apostar, vamos dar um all-in aqui, basicamente. Foi em 2018, mais ou menos, né, que a gente escolheu isso. Exatamente. E a gente percebeu também que eles exigiam da gente essa proximidade, esse contato mais próximo. E foi aí que a gente, de fato, teve essa noção de perfil ideal de clientes, e a partir daí a gente começou a desenhar o que seria o escritório hoje. É engraçado que em algum momento a gente conversou, né, fora das câmeras, e vocês compartilharam que vocês estudaram, né, juntos. Esses estudos, pensar startup, de alguma forma, foi o que desbloqueou essa mentalidade de entender que vocês tinham um perfil de cliente e que dali sairia um processo. E agora a gente está falando fora do processo do direito, né? Mas um processo de condução de trabalho. Sim, eu sempre fui muito entusiasta de tecnologia, do mundo de startups. Em 2019, eu fui aceito num programa do Founders Institute, que é a maior aceleradora de startup do mundo. É um programa super rígido, de 6 meses, que tem o condão de formar CEOs de startups para o futuro. Então, quando eu passei por ali, eu já tinha esses conhecimentos bem prévios, mas quando eu passei por ali, de fato, eu fui exposto a esse nível de profissionalismo, de conhecimento, que cultura de startup existe. E depois disso, nós dois fizemos o G4 Educação, né, Tiago? Foi. Ali foi a sacada. Primeiro foi o Júlio, a gente não entendia até o que seria de impactante no nosso escritório isso. Então a gente, não tinha tanto recurso ainda, na verdade. Vai você primeiro, Júlio, faz.
e depois, se rolar, eu faço. Então, quando o Júlio fez, foi engraçado que ele voltou com uma outra cabeça. Ele voltou, parece que teve uma transformação de verdade, de profissional ali. E naquele momento eu entendi, o Júlio comentou, tu precisa fazer. Pra nivelar. Até porque nivelar. houve um desnivelamento absurdo entre o conhecimento que ele tinha pra definição de persona, AI, ROI, CAC, começar a fazer pesquisa. Ali foi a virada de chave mesmo dos dois, onde a gente basicamente transforma o escritório de algo quadrado para uma empresa de tecnologia, os serviços jurídicos, que seria, como a gente se comunica hoje, que se aproxima mais de uma startup do que de um escritório. A gente até brinca, né, internamente. A gente tem que atuar aqui dentro como garçons jurídicos. Sendo que talvez em outros lugares seja completamente diferente. Você chega no escritório, você nunca vai ver eu e o Júlio de terno. Isso não existe, exceto se for uma audiência no dia. A gente ainda brincou, né? Será que eles vêm de terno? Não. Com certeza não. Com certeza não. Com Seria certeza totalmente não. ao contrário do que a gente pensa. Exatamente. É até engraçado que às vezes em entrevista de pessoas novas, por exemplo, ele vem de terno e eu tô com uma camisa de academia. O Júlio... Ou de polo. é. E a gente entrevista candidatos de terno. Que engraçado. Eles já tomam esse choque inicial, sabe? De propósito, até. E de propósito. Pra eles entenderem, a gente não se comunica assim, quadrado. A gente se comunica, a gente é espontâneo, a gente é descolado, casual, a gente vai usar isso porque não tira a nossa competência. Aquela ideia de julgamento por conta da formalidade. Não é isso. É informalidade ali, mas na hora de atuar, sim, somos profissionais, somos excelentes. Não é minha roupa que me define. Na verdade, é uma necessidade do mercado que vocês perceberam. Todo mundo tem, né? Porque na vida todo mundo precisa conhecer minimamente um advogado. Eu não vou terminar essa piada. Mas a gente conhece Mas pelo bem. menos um advogado. Sim. Mas a gente, de fato, não quer essa exposição tradicional, né? Porque do lado do cliente, às vezes eu não vou saber nem lidar com os termos técnicos que vocês usam. Mas vocês conseguem trazer isso para o cliente de uma forma leve e natural. Mas nós somos assim muito com os clientes e dentro de casa. Porque, por exemplo, no fórum, atuando, nós somos tradicionais, porque o direito ele é tradicional. Só que nós somos tradicionais, somos especialistas. Então, no fórum, no nosso campo de batalha ali, a gente tá com a armadura do terno, gravata e atuando. Mas isso no campo. Com o cliente e dentro do escritório, a gente leva esse jeito mais espontâneo. É importante vocês trazerem isso, porque realmente o direito, ele não perdeu esse lado formal dele, e eu acho muito difícil perder, e se fala muito, né, de como ainda manter tudo isso. Só que eu queria fazer uma outra pergunta, vocês estão falando muito ali dessa mudança, ela aconteceu muito antes da pandemia, e aí eu queria saber, vocês, muito perto dessa mudança, em período de pandemia, como que foi isso para vocês, para essa reformulação que vocês estão fazendo, de como vocês se comportam dentro de casa? Na pandemia foi o seguinte, a gente vinha com o escritório ainda 100% home office. 100% online digital. 100% home office, e ali foi talvez o nosso maior crescimento, sendo que talvez para muitos não. Por quê? Porque a gente se beneficiou do caos, não porque escolhemos isso, mas a advocacia. Quando entrou a pandemia, um caminhão de gente foi desligado. Nosso forte sempre foi o core trabalhista. Então foi uma oportunidade gigante. O mercado, basicamente falou assim, nadem de braçada aí, porque todo mundo tá sendo demitido. Então ali que a gente escalou. Então, obviamente, ficamos fechados e etc. Mas quando retornaram as atividades, tinha muita oportunidade de trabalho. Então ali a gente começou a captar muito cliente. Chegou o momento, assim, o escritório cresceu. A gente precisa de um local físico. Foi mais ou menos 2021 que a gente pulou pro físico. Então a gente passou a ter em 2021 ali, provavelmente, não lembro exatamente a data, mas o escritório físico. E aí começamos a conciliar. Peraí. Porque o Júlio, família Araçatuba, a nossa base era Santo André, São Bernardo, Guarujá, Santos, Mauá. Todo mundo era home office. Então como é que a gente fazia para ter essa sede? A gente jogou essa sede lá e falou, tá bom, então vamos trabalhar com híbrido a partir de agora. Então ali que tivemos a nossa primeira sede, na verdade, a ideia de primeira sede, sabe? E o engraçado, só para complementar o que ele falou, desde quando nós nos entendemos e nos colocamos, somos um escritório de advocacia. Nós pensamos, vamos ser um escritório de advocacia 100% digital. A gente pode contratar o melhor advogado do Guarujá, o melhor de Santos, o melhor de Curitiba. A gente entendeu que a gente conseguiria fazer esse movimento. Só que como a gente começou a crescer, em algum momento a gente percebeu que essa situação não era viável, por incrível que pareça. Então a gente fez esse movimento contrário. A gente entendeu que inicialmente a gente
conseguiria vir no escritório, manter o escritório 100% digital. Só que com o crescimento e a complexidade das relações, com a quantidade de cliente que a gente tinha e com a quantidade de colaboradores que nós passamos a ter, a gente se viu necessariamente tendo que ir para uma estrutura física, que foi esse momento que a gente decidiu ir para o Abriu o escritório. escritório. Aí que rolou o híbrido. E aí começou a rolar o híbrido do escritório. Que é o que a gente hoje entende como o ideal. Sim. Tipo, tanto presencial ali, que dá pra rolar bem, tem aquela conexão entre as pessoas, mas também dá aquele conforto do home, aquela questão da liberdade, autonomia pro nosso time, sabe? Hoje nós temos, por interessante. exemplo, advogados em Cubatão, nós temos colaboradores no interior, em Campinas, só que alguns setores específicos, como por exemplo, comercial, tem que estar junto. Ah, A mas gente espera aí entende que você que tem que tocou tá num junto. ponto que eu quero perguntar. Qual foi o momento que vocês colocaram um comercial para cuidar do direito trabalhista? De onde é que veio essa sacada? E não foi só o comercial, vocês colocaram áreas como atendimento, áreas como marketing. Foi quando a gente, de fato, decidiu tratar o escritório como startup. E como toda startup que dá certo, qual que é o primeiro movimento que ela faz? Ela coloca o cliente no centro e se pergunta, como que eu consigo resolver o problema desse cliente? E qual que geralmente é o problema de um cliente de escritório de advocacia? O advogado não me responde, o advogado não me dá informação. Então a gente pensou, Eu não sei qual é o status do meu processo. como está o meu processo? Nós temos essa piada internamente. Segunda-feira é o dia mundial do doutor, como está meu processo? É o dia mundial. E a gente pensou que talvez a melhor forma de tratar o escritório seria startup, ou seja, segmentando o escritório em diversos setores, comercial, jurídico, relacionamento de cliente, marketing, RH financeiro. O nosso relacionamento do cliente, por exemplo, talvez seja a estrela do escritório. Ele, de forma ativa, proativa, ele entra em contato com todos os clientes do escritório, pelo menos uma vez por mês, para passar o andamento atual do processo daquela pessoa, ainda que não tenha tido nenhum movimento. Então, foi nesse momento, quando a gente se viu como uma startup, segmentamos o escritório em diversos setores e cada setor poderia, de forma otimizada, de acordo com a jornada do cliente, prestar o melhor serviço para ele. Proativo, né? E se for, talvez seja, tenho certeza que essa é o diferencial de vocês. Não tem certeza. como, né? Quantas pessoas que a gente conhece que tem processo, não sei qual é o status. Vou ligar para o meu advogado. Nós temos o atendimento de forma passiva também, com certeza. Mas o nosso diferencial é o proativo. É o nosso time de relacionamento entrando em contato com todos os clientes e informando o estágio do processo. Sensacional. E o ponto curioso sobre também é que é o seguinte, a gente começa de forma totalmente passiva, respondendo mensagem, né? E a cultura, justamente essa cultura que a gente aprendeu no G4 de startup, a gente sempre vai evoluindo, sempre que a gente chega num determinado ponto, a gente acha que, nossa, a gente já disruptiu o mercado, a gente já tá fazendo algo diferencial. Essa nossa mentalidade faz ir mais longe. Por exemplo, antes respondíamos passivamente, só o cliente perguntando, porque era dor. Por exemplo, quando eu era estagiário, o pessoal falava no escritório, tipo, o escritório que eu trabalhava, doutor, seguinte pro Daniel, né, que era na época o meu chefe, como que tá meu processo e tal? E ele mesmo falava, meu maior problema hoje é não conseguir ter mão de obra para isso, responder. Então daí que, tanto eu, o Júlio identificou isso. A gente respondia passivo, depois a gente passou a ir proativo, ou seja, o giro de 60 dias. Agora a gente evoluiu, mais uma vez, a gente deu um passo pro sucesso do cliente. Então, agora não só responde ativamente, mas quando o cliente se torna nosso cliente, ele tem uma reunião de onboard, a gente abre a porta para ele, ó, essa aqui é a nossa casa, vai acontecer isso, cada setor funciona assim, aqui é o time de advogados, time de audiência, repassa o contrato com ele, então assim, meio que como se fosse um restaurante mesmo, que o garçom chega e te entrega aqui é a casa, aqui é o cardápio, assim que a gente funciona, a gente faz a mesma coisa no jurídico hoje, tem o sucesso do cliente, dá as mãos para ele, sabe? Então isso é o que a gente faz que essa mentalidade de startup toda hora tá girando, evoluindo o escritório. E esse time de sucesso de cliente, quando eventualmente acontece alguma situação, o que acontece às vezes do cliente ficar insatisfeito por alguma questão, entra o time de sucesso do cliente para tentar solucionar aquela demanda. Então, isso vai desde de envio de chocolate, ou de brinde, ou de alguma outra coisa, que a gente consegue ainda, no fim do dia, reverter esse cliente ainda pra gente e conseguir indicação desse cliente que inicialmente, por algum motivo, estava insatisfeito. Vou me inscrever e reclamar para ver se eu ganho chocolate. Tem um nome bacana isso. É o Mad Max. A gente gosta de dar nomes diferentes e engraçados, porque o mundo jurídico é bem quadrado. Então a gente tenta brincar com tudo. Tudo tem um nome. A gente adora fazer isso. Tudo tem um nome. E Mad Max por quê? Por conta do filme, que é Mad Max, a estrada da reconciliação, que é reconciliar o cliente. Então, se de fato tiver uma
cagada do escritório, desculpa. Por favor, Não, à fica à vontade. vontade. E se tivesse uma cagada do escritório, o que acontece? Primeiro o time entra em contato, faz uma videoconferência pra entender. Bem cá, aconteceu isso aqui. É um problema do escritório? Se é, pela nossa cultura da transparência, desculpa, nos responsabilizamos, tá? E aí que entra o lance. O advogado pede, o nosso time de sucesso do cliente manda uma carta à mão pedindo desculpa para essa pessoa e ainda manda um kit da Copenhague de chocolate com a ideia de quê? De mostrar para ele, cara, além de pedir desculpa na vídeo, segue aqui, nós nos importamos com cada pessoa que passa lá no escritório. Então segue um pedido de reconciliação, que aí a gente fala, meu, transformar merda em ouro, transformar um problema numa oportunidade, não só isso. E a gente ressalta, tenha certeza que o eventual erro que aconteceu com você não vai acontecer com outro cliente. Então, o que aconteceu com você serviu pra gente, esse mesmo erro não vai acontecer com outro cliente. Agora Então, já tem serve pra outras isso também. curiosidades. Como é que eles implementam essas melhorias? Mas antes disso, antes da gente ir para essa implementação mais tecnológica, eu queria até falar um pouquinho da cultura. Eu queria entender um pouco de como que vocês conseguiram colocar essa cultura em vocês, mas como vocês conseguiram levar isso para as pessoas que vocês têm hoje com vocês, seus colaboradores? Como vocês conseguiram transmitir essa cultura pensando que vocês estão lidando com outros advogados? Como que vocês conseguiram fazer esse processo e que eles comprem essa ideia e que tudo isso fique motivacional e que o time que tá lá, todo mundo tem esse mindset? Tá, foi depois desse estudo, de fato, esse G4 que foi a virada de chave para nós, mas a gente, estudando muito, a gente viu que o único caminho de conseguir chegar a um lugar top é a cultura. Por quê? Porque todo lugar tem uma cultura. A minha casa tem uma cultura, a casa de vocês tem a cultura de vocês, só que muitas pessoas esquecem de trabalhar intencionalmente isso. E dentro do escritório, não. A gente já faz diferente, a gente trabalha de forma intencional a cultura. Então tem diversos rituais que a gente começou a aplicar. Alguns a gente copiou, muitas coisas eu e o Júlio pergunta de empresas, por exemplo, a minha irmã, ela mora nos Estados Unidos. O que tua empresa faz aí de legal? Pego coisas de lá, copio de lá, tipo na Atlassian, que é a Trello. Ah, o que tua empresa faz aqui? Fica perguntando pros outros, coisas que vêm de criação nossa também. Então a gente passou a trabalhar intencionalmente isso e de acordo com as nossas dores também. Alguns nós criamos, alguns copiamos e outros, basicamente, foi uma dor que direcionou a gente, ó, é isso aqui. Então hoje a gente trabalha a cultura como? Com um dos nossos rituais, que é o hands-on. Basicamente, começou como hands-on, tipo um diálogo de área de segurança, que toda operação que trabalha em obra tem. A gente começou pensando que seria assim, putz, seria legal assim se fosse todo dia. Mas migrou para não, uma vez por semana, durante 5 a 10 minutos, cada time se reúne e fala da nossa cultura. Então, às vezes é o gestor falando, às vezes é a própria pessoa falando, de forma que a cultura de verdade, ela vive com uma força muito grande. Ela tem... Você chega no escritório, você consegue perceber que existe algo Você diferente sente a lá. cultura. É muito forte isso lá. Mas não sempre foi assim. A gente começou devagar, muita resistência, a galera não queria. E, na verdade, a cultura começou com os valores meu e do Júlio. Depois a gente, peraí, não é mais eu e o Júlio, é a Feltrin. Então aí foi quando entrou o rebrand, identificou os valores que tinha do escritório. Beleza, então esses são os que existem, não é o que vocês acham que tem. E colocou mais, ou por exemplo, esses queremos que seja. Intencionalmente vamos trabalhar esses. Então, até o que a gente queria que tivesse, então tinham 4, a gente queria implementar, por exemplo, colaboração, criamos rituais para que isso acontecesse. Então a gente vem trabalhando isso aos poucos. Só uma brincadeira, esse hands-on mudou o nome, tá? Era algo muito quadrado, então agora virou, cada setor tem o seu. Tem café com lágrimas, café com cultura, café sem Deus Pai. Café Tem, sem tipo, Deus Pai. cada um faz a Café sua... sem Deus Pai com a gente. Cada um faz da sua maneira, sabe? Sim. Café com lágrimas também é bem bom, me identifico. E além dessas reuniões internas, esses rituais internos, nós também temos muitos rituais externos. A gente gosta muito de estar junto, fazer evento no escritório. Esse ano, por exemplo, a gente pegou o escritório inteiro e levou para Brotas. Fomos fazer rafting, o escritório inteiro. A gente sempre está reunido, fazendo festa, fazendo eventos do escritório. E a gente sempre aproveita esses eventos de diversão, de descontração, para reforçar a cultura. Então, são eventos internos e também externos. Muito legal. Muito bom. E aí eu queria saber como que foi a entrada da tecnologia e a escolha de como a tecnologia foi desdobrando em cima da cultura, porque eu entendo que a tecnologia ela teve essa conexão, até você já mencionou uma ferramenta de gestão, então assim, queria entender como que foi essa conexão, a partir do momento que a cultura foi ganhando força, eu entendo que a tecnologia ela foi também sendo cada vez mais exigida, né? E vou Sim. complementar, né? O Júlio comentou que aquilo foi tomando uma proporção grande, e aí o Thiago falou, né? A gente fazia isso de forma passiva, de repente a gente resolveu fazer de forma ativa,
como fazer isso sem tecnologia. Impossível, Não, né? impossível, impossível. E assim, eu sou telespectador do podcast de vocês. Eu sei que vocês começam abrindo a chamada, a gente tem muito isso no escritório, a gente faz muita reunião no escritório. E a ferramenta, por exemplo, de reuniões online e tal, é a principal ferramenta hoje de comunicação interna, ainda que seja dentro do escritório, com pessoas dentro do escritório. Mas também, por exemplo, com implementação de ferramentas. No escritório a gente usa muito o Slack para comunicação interna. A gente usa, por exemplo, o ADV Box, que é um sistema de gestão de processos. Os próprios sistemas da família RD Station nos ajudam com parte comercial, relacionamento. E foi só com esse tipo de tecnologia que a gente conseguiu, de fato, disseminar essa cultura tanto internamente e mais, extrapolar isso para fora para os nossos clientes. Total, um ponto, a gente não consegue se enxergar hoje sem isso, tá? Sem isso não se desenvolveria a tecnologia ao ponto que hoje a ferramenta ela nos dá quantas mensagens são trocadas internamente. Antes era WhatsApp, que a gente se comunicava. A gente Hoje- matou o e-mail no escritório. Não tem e-mail, não existe mais e-mail. Hoje é só o Slack que a gente utiliza. E o Slack, a gente troca internamente por dia 1.500 mensagens dentro do próprio time. Que ele dá o relatóriozinho pra nós, né? Então eu fico pensando hoje, olhando pra trás, como que era feito isso sem uma ferramenta tecnológica? Não existe. Não tem, Era não tem totalmente como. desorganizado. E eu queria fazer um comentário, né? Porque quem tá assistindo provavelmente começa assim: vamos falar de direito. Eles vão falar que eles utilizam o IA para fazer a leitura daquele monte de documentação. E A perceba gente que usa, tá? Mas eu vou chegar lá. mas perceba que até agora a gente não falou disso. Sim. Né? A sacada Não, que isso é vocês... coadjuvante. No escritório é coadjuvante. E quando a gente pensa tecnologia e direito, a gente quer automaticamente ir para esse ponto. E, cara, não, olha o que vocês estão fazendo. Talvez o nosso gigantesco. viés é muito mais atendimento de cliente. A gente usa muito a tecnologia para comunicação interna e atendimento do cliente. Porque a parte jurídica ela é consequência. Ela é consequência, ela é muito importante com certeza. Mas o grande diferencial de escalabilidade do nosso negócio é conseguir atender mais clientes, e só a tecnologia permite isso, e disseminar a cultura internamente, que só a tecnologia, não só a tecnologia, mas ela ajuda muito esse processo. É porque vocês, desde o início, colocaram o cliente No no centro. centro. No centro. O restante é consequência. E a gente não se comunica também querendo vender o serviço, porque a gente já presume que nossos profissionais são os melhores. Que a gente, coloca tudo de bom lá, na verdade. A gente comunica como? Ao contrário, igual o Golden Circle da Apple, aquele do livro do Simon Sinek. A gente sempre fala o nosso porquê. A gente apresenta a nossa missão pro cliente. A gente busca ele tem que saber que quem tá com a gente dentro do escritório é como se o processo fosse nosso, não é como se o processo fosse só dele, sabe? Então é por isso que a gente consegue pegar essa tecnologia e demonstrar pra ele que, cara, a gente tá junto nisso, nessa velocidade de lutar pelo direito de vocês, sabe? É isso que representa a Feltrin hoje. Muito, muito, muito legal. E poderoso, né? Poderoso. Você ia guiar. Eu ia falar um pouquinho assim, queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse processo de inovação, né? Porque a gente já falou um pouco de startup, a gente tá falando um pouco da tecnologia, cultura, mas eu acho que tudo isso só foi possível porque vocês decidiram inovar. E o que de fato para vocês foi a grande sacada quando a gente fala de inovação dentro do mundo que vocês vivem hoje? Eu fazia muito essa comparação com os escritórios de advocacia do interior, de onde que eu vim. Que os escritórios basicamente vivem daquela placa na porta que as pessoas tinham que passar na rua, bater na porta e entrar no escritório para conhecer o advogado. Eu percebi que isso é muito forte até hoje, inclusive no interior ainda. E eu percebi que geracionalmente a gente não vivia mais esse momento. Então foi aí que a gente percebeu que o uso de tecnologia era a grande sacada, sabe? Para ganhar escala. E agora mais ainda, né? Nesse atual momento, mais ainda. Aí sim evolui pro IA. Nesse momento não tem mais como a gente não falar disso. E o comentário do Júlio me remeteu, hoje pela manhã eu tava, né, scrollando rede social, e aí me remeteu a uma fala de uma pessoa que eu sigo. Ela tava fazendo uma palestra, e aí ela fez o seguinte questionamento, né? Eu não quero mais eu não quero ser refém de criação de conteúdo, eu não sou refém das redes sociais. Mas hoje em dia, qualquer serviço, qualquer produto que você vai procurar, a próxima pergunta que vem na sequência é: vou indicar o trabalho do Júlio e o trabalho do Thiago. Qual é o Instagram deles? Eles têm rede social? A gente quer ver o resultado
daquilo, né? A gente quer buscar o conteúdo, então esse é o novo perfil do mercado. E vocês souberam se adaptar a isso. É a nova vitrine, né? Em vez da plaquinha na porta, é a rede social para falar, não, peraí, deixa eu ver quem que é o advogado que vai cuidar do meu caso. Então, eu acho que a rede social hoje, ela tem esse ar de ser a vitrine de De vocês. validador. É, Ela que dá a chancela. Talvez o advogado nem seja tão bom, mas é tão bem produzido que você compra a ideia. Mas aí não é nem um advogado, aí é qualquer área, né, Júlio? Exatamente. Mas sem perder a linha de raciocínio, né? Que me remeteu a esse episódio. O Thiago comentou, né? E aí que a gente começou a entender o uso, começou a aplicar o uso da IA. Quero que vocês me digam o que vocês usam hoje de IA na realidade dentro do escritório. Escritório não, dentro da empresa. Da empresa. Da startup. Com exceção da parte nativa de IA nos nossos sistemas, Slack, DVBox, etc., a gente já tem um tempo, já estamos criando nossos próprios agentes GPT. Então, por exemplo, hoje nós temos um GPT especializado no comercial jurídico. Ele ajuda o time comercial a entender se aquele caso que chegou para a gente é minimamente viável ou não. Esse é um agente. Nós temos um outro agente jurídico. Esse agente ajuda o advogado a escrever as petições, os recursos, etc. Nós temos um outro que ele é só para... O cliente, quando ele chega para a gente, ele manda, sei lá, um PDF de 500 páginas. Temos um agente especializado em extração de informação de PDF. Ele pega toda aquela informação e traz para a gente. Outro agente, cálculo. Ele imagina 5 anos de cartões de ponto, entrada, saída. Ele consegue ler todo essa gama de documentos e trazer informação para a gente. Mas fora esses, tem de resumo de processo, de chance de vitória ou de derrota em processo. A gente está muito nessa linha. E como foi esse processo de incluir a IA versus as pessoas que trabalham lá? Como que eles receberam quando... agora eu tenho um agente para trabalhar comigo. Como que foi esse primeiro contato? Eu acho que com alegria e preocupação ao mesmo tempo, né? Com alegria porque, de fato, o jogo muda. A escalabilidade que você ganha é absurda. Mas eu sempre comento com o pessoal lá que a grande verdade é que ela não tende a substituir o pessoal do escritório. Ela vai, na verdade, potencializar o trabalho de todo mundo. É muito a linha que eu e o Thiago atua. Eu acho que ela vai tanto potencializar quanto também trazer um pouco mais de qualidade de vida, que é o que vocês prezam, já Exato. que você gosta de exercício físico. Uhum. Eu acho que a gente preza hoje por buscar uma qualidade de vida, até manter o híbrido, tudo isso, existe todo um contexto por trás, além do que só a parte operacional, a parte de venda. É realmente pensar um pouco nas pessoas, né? Entendo. Com certeza. Na verdade, a IA a gente chama que é um estagiário gênio. Você não pode confiar 100% nela. Sim. Pelo menos a gente, tem que fazer curadoria de tudo que ela faz, mas é um estagiário gênio. E sim, é muito disso, é de liberar a mão de obra. Trabalho repetitivo, trabalho fácil que o humano faz ali, que não dá aquela sensação até de, por exemplo, de criação, de satisfação em si, né? Isso tem que acabar do ser humano fazer. Ele tem que fazer algo criativo. Então, se libera mais tempo para ele trabalhar em outra coisa, ele ser produtivo em outra área. Então, ele trabalha com curadoria do que é feito ali e expande mão de obra. Então, a ideia é essa, não é substituir, não. E a resistência da equipe, que de fato aconteceu, ela é muito no começo. Depois que eles passam a entender o quanto aquela funcionalidade ajuda ele no dia a dia, aí deslancha e vai embora. É só um primeiro impacto, sabe? Quando eles começam a entender como que a IA pode ajudar eles, a coisa flui naturalmente. Aí vive aquele negócio, não vivo mais sem, né? Exatamente. É bem por aí. E Passa a ser o inverso. Exatamente. E os valores nossos é a inovação. Só que eles já entenderam, a gente já mandou o recado, já, gente, seguinte, a gente não para em nada. Toda hora a gente tá mudando, a gente muda sistema, muda isso. Então, assim, não se acomodem. Não se acomodem. É um dos valores nossos, realmente. Então, não se acomodem, porque quando a gente acha que tá tudo certo, tá tudo bom aqui, aí vem eu e o Júlio, ferramenta nova, vamos trabalhar aqui. Eles já entenderam esse recado. Já. agora que estabilizou, lá vem o chefe trocar. Exatamente ontem, o Thiago e eu, a gente fez uma reunião com um time de IA externo que a gente tá pensando em algumas ferramentas. Você comentou sobre da pessoa que não quer viver refém de ser geradora de conteúdo, de gerar conteúdo. Ontem nós vimos uma IA que ela gera todo o conteúdo de blog, artigo, gera imagem, tudo de forma automática. Sensacional. Assim, da escolha do tema, a publicação no blog, não tem um dedo de humano no processo.
Júlia, eu tô pensando no seu marketing assistindo o nosso episódio, extremamente preocupado agora. O marketing vai adorar. O marketing vai adorar. Eu vou potencializar o marketing. Imagina que hoje o marketing consegue me entregar, por exemplo, tantos posts, tantos vídeos e tantos artigos em blog. Isso vai quadruplicar. Isso aumentando, melhora para todo mundo no escritório. Vocês associam isso diretamente ao fato de vocês terem minimamente dobrado de tamanho no último ano? Eu acho que é muito disso. É muito disso, muito de tecnologia. Só que eu ainda acho que é muito de cultura. Eu também acho. Eu ainda acho que é muito de cultura. Tá mais sobre cultura do que a tecnologia, porque Hoje. a gente conseguiu replicar o nosso modelo, basicamente. A gente tenta, é o que a gente tenta, mostrar como eu funciono, como o Júlio funciona e replicar um monte de mini Júlio e mini Thiago, que a gente faz com a liderança e dentro de alguns rituais do escritório, como por exemplo a academia de estudos, a gente vai nivelando. Vai transformando a galera e quando, por exemplo, as pessoas não se comportam de acordo com a nossa cultura, o próprio time expulsa. Não precisa mais a gente se preocupar, porque só ficam pessoas parecidas. Você vê que todo mundo tem até humor parecido, parece. É engraçado que o escritório parece que é um O mau humor parecido. É verdade. Cheio de piada interna. Mas é engraçado o que vocês falaram, porque assim, não existe tecnologia sem pessoas. Ao Sim, final com das certeza. contas, né? A gente tá aqui pra provar isso. E aí eu queria que você falasse até um pouquinho, eu acho que é mais essa pro Thiago. Você falou muito sobre mudar toda hora. Como que o pessoal recebe essas mudanças? Porque existe muita resistência em mudança, eu acho, ainda. Algumas pessoas até dão aquela temida na base. Então, como que é esse processo que as pessoas estão recebendo essas mudanças, esse mudar constante? Então, por nossa cultura, desde o primeiro dia, na verdade, a primeira coisa que a gente faz é falar sobre cultura. E a gente fala sobre inovação, que é um dos nossos valores, que é a cultura ali do ar. Né? E por quê? Depois eu explico essa brincadeira. A gente brinca com os elementos da natureza. Porque em relação Eu tô quase dando um board aqui já. Não, Olha. é complexo, né? Não, virou algo complexo. Complexo. Tanto que a gente Por espera... isso a cultura é o principal do escritório. De 15 a 30 dias a gente sabe que é para entender o escritório. A pessoa não vai conseguir produzir, vai ter que entender cada fluxo, vai ter que entender a cultura, funcionar como sistema, como cada setor funciona, para depois, beleza, 15 dias, onboardou, agora sim vai entender o trabalho dela, para em 60 começar a rampar, sabe? Então no primeiro dia a gente já fala sobre isso, sobre inovação. E a gente cria momentos para isso. A gente tende a dizer que ninguém tenha que trabalhar 100% da capacidade de mão de obra. Tem que estar em 85, 90 ali. Às vezes acontece, chegar no 100, acontece. Mas não é o objetivo. Aconteceu, tem que avisar a gestão porque tá errado. A gente quer que as pessoas tenham ócios programados. Pra quê? Pra pensar em inovação. 10% da mão de obra é pra isso. Então, desde o primeiro dia, a gente já vem falando. Claro que tem resistência. Ninguém gosta de mudar um sistema, de mudar isso, mudar aquilo. Mas sempre A que gente muda... adora, a gente adora. A gente também. A gente também. Tem coisa nova, na Mostra um verdade... sistema novo. Até a gente brinca, né? Às vezes, meu, sistema e empresa nova, né? CNPJ, eu ligo pra ele vai abrir um CNPJ novo, é basicamente isso. Então a gente adora novidade, mas eles reclamam algumas vezes, não sempre, mas a liderança já entendeu, cara, esse é o caminho. Então toda hora a gente muda e sempre facilita a vida deles no final das contas. Por isso que eu acho que já começaram a aceitar isso com mais conforto, sabe? Agora eu quero entender a relação aí do ar, dos elementos da natureza. O Thiago, ele é o responsável por fazer o onboard de todo novo colaborador do escritório. Tá. E é proposital. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente fala, cara, é o seguinte, o escritório só chegou aqui por conta da cultura. Então, é um dos sócios falando sobre a cultura e pretendo fazer isso, pelo menos enquanto a capacidade de mão de obra der. Todo mundo que entra no escritório, a gente senta com ele ou eu e o Júlio, às vezes só eu e quem sabe só o Júlio também não aconteceu ainda, mas pode ser que aconteça, conversa e explica sobre a cultura. E sobre os elementos da natureza é o quê? Às vezes as pessoas colocam palavras, que é o que a gente fazia antes. Transparência, inovação, segurança e flexibilidade, por exemplo. Essas palavras, São soltas. E a gente evoluiu isso pra cultura do terra, água, fogo e ar. Então até mais longe, o valor colaboração é o valor, pra quem a gente vai revelar na cidade com essa brincadeira, é o valor Capitão Planeta. Que é terra, água, fogo e ar, eles formam o quê? O Capitão Planeta. É a colaboração. E a colaboração. De todos aqueles seres se transformam numa coisa só. Que é a grande cultura do escritório atuando, sabe? A gente tá rindo, tá achando engraçado, porque por trás de tudo que vocês falaram existe uma piada. Mas, cara, isso até aquece o coração ver alguém na posição de vocês, né? São os donos, são os sócios, fundadores, que dão tanto valor pra cultura. E é por isso que isso dá certo. Quantos episódios a gente já falou sobre isso, Juliana? Acho que muitos. A gente vai falar sobre tecnologia, de repente a gente volta e tá falando sobre pessoas e cultura.
né? Exatamente. Porque, como eu disse, né? Não existe tecnologia sem Não, e isso pessoas, é vívido né? no escritório, é muito forte, é muito forte, é E muito não, forte mesmo. e não existe grupo de pessoas sem uma cultura, sem algo que une eles, né? Com E, certeza. e eu acho que isso que vocês fizeram, a piada, tem uma piada por Hum. trás, mas a parte, né? Enfim, o que vocês projetarem, como vocês demonstram isso para as pessoas que estão entrando no escritório com você, na empresa com vocês, as pessoas os clientes que acabam, querendo ou não, o cliente pode não ver isso, mas ele sente, com certeza ele tem. E acho que esse é o intuito de vocês, eles sentirem que por trás de tudo existe uma cultura, existe um elo muito forte, né? E aí eu queria saber assim, o que vocês estão pensando de próximos passos para continuar com tudo isso, para conseguir. Vocês já falaram que vocês estavam vendo mais sobre mas o que vocês pensam a mais aí pro escritório e olhando aí cada vez mais ao que a tecnologia que tá vindo? A gente, especificamente com relação à IA, a gente muito provavelmente vai fazer um movimento final de ano, começo do próximo, para investir muito mais na parte comercial do escritório. Nós já temos uma IA, ainda que incipiente, mas a gente quer investir muito mais em SDRs, por exemplo, para melhorar a qualificação dos leads que chegam no escritório. Mas como negócio mesmo, eu acho que vai ser o momento do grande crescimento do escritório. Nós temos hoje, por exemplo, um time de growth, que é a Michelle, que trabalha com a gente, que ela é marketing growth, que nós já estamos pensando em outras empresas para no futuro compor esse ecossistema do escritório. Porque a gente também já vendo na própria evolução do negócio escritório de advocacia e o que a gente pode eventualmente criar que pode se conectar, outros negócios que a gente pode criar para se conectar com esse nosso negócio no futuro. Cara, que interessante. Vocês estão falando de expandir linhas de negócio. Outras áreas, por exemplo, hoje nós atuamos na área trabalhista, mas eventualmente a gente pode, como nós atuamos muito com pessoas físicas, a gente pode abrir outras áreas no escritório. Então, vamos fazer uma análise de números, metrificação disso, para ver se vale a pena ou não. E a gente está muito provavelmente, vamos fazer esse movimento, né, Thiago? Novos negócios, novas áreas, novas formas de otimizar as áreas que nós já temos, tudo com o objetivo de crescer o nosso pool de serviços. A Interessante. reunião de ontem que a gente fez, basicamente, teve um momento que eu me arrepiei de ver o que dá, pra onde dá pra evoluir ainda com tecnologia. Tem um time de pessoas, onde, por exemplo, agentes especializados fazendo e um chefe dos agentes sendo um robô. Então, tipo, um agente de SDR e um chefe do robô guiando esse SDR que se comunica, por exemplo, com um agente jurídico para ter a base dele ali jurídica e conseguir entender o lead, etc, sabe? Então, assim, o próximo passo a gente conseguir vai ser, para nós vai ser um absurdo. E uma coisa que me surpreendeu, por exemplo, uma, 2 semanas atrás, eu estava num curso no G4, também um curso específico de IA. O professor lá da área, ele falou assim, como a título de atividade, ele criou um agente que liga para as pessoas com um chat GPT, criando o script da ligação, um outro agente emulando a voz e a inteligência liga para você, analisa o seu DDD, por exemplo, você é do Rio, ele fala com você na ligação com sotaque carioca. E se você tiver mais de 50, no linguajar de uma pessoa, 50 a mais. É nesse nível. Então a própria IA vai adaptando a linguagem na ligação de acordo com a pessoa para a qual ela vai ligar. Era nesse nível assim que nós já estamos. Isso me assustou profundamente, me animou e me assustou profundamente. Cara, eu quero... Ele falou, né? Não me chama de doutor, eu já meti um cara. Desculpem por isso, mas... A gente foi de doutor pra cá, num episódio só. Excelente. Descemos lá embaixo o nível. Mas quando vocês olham hoje para o que vocês construíram, né? Qual é o impacto que vocês entendem que vocês estão gerando dentro desse mercado jurídico? Basicamente, eu acho que a gente brinca que talvez não exista, pelo menos considerando que eu já trabalhei em muitas empresas, escritórios, o Júlio também, a gente nunca viu algo assim e de fato tá encantando até os nossos adversários. Porque a gente já trouxe 2 pessoas que eram de outras empresas, concorrentes do nosso, e teve uma que recebeu, até optou por receber um pouco menos, que a gente não tinha capacidade de pagar, ela recebia, por conta do que a gente está fazendo, por conta da nossa cultura, do nosso modelo de negócios. A gente já trouxe 2, tem uma outra que ainda pediu pra vir, que a gente não consegue por conta da senioridade dela, a gente não tem essa posição ainda, mas ela, tipo, tem um salário X, ela falou, aceito reduzir pra tanto, porque estão trabalhando aí, eu conheço pessoas que trabalham aí e falaram que é maravilhoso, sabe? Então, assim,
A gente basicamente se comunica com o nosso time, onde o papel meu e do Júlio é a gente trabalhar para eles. Para quê? Para que eles tenham um local de trabalho bacana, saudável. E eles demonstram isso pro cliente, o cliente sente isso. Não tem como. O adversário fala assim, cara, é diferente de ir com outros escritórios. Primeiro, que não tem briga. Normalmente tem muita briga entre os advogados em si. A gente não, tem, pô, todo mundo tá ali pra fazer o seu. Com excelência, claro, mas cada um fazer o seu. E além disso, só que eles percebem, cara, cada processo vocês cuidam de uma maneira assim, fora da curva, como se aquele processo fosse o último, vocês têm que ganhar de qualquer maneira, sabe? Então o cliente sente isso também. Vocês geram impacto na vida das pessoas e a gente não tá falando sobre processos. Exatamente isso. A gente Exatamente. fala sobre pessoas, né? No final das contas. tempo todo. O tempo inteiro. Não, e o resultado do que a gente faz, a gente vê muito nos nossos clientes, né? Então, por exemplo, nós já tivemos situações de pessoas que estavam precisando fazer uma cirurgia e o dinheiro que veio no processo através do nosso trabalho permitiu aquilo. Mas de toda a ordem, de pessoa que estava devendo pensão alimentícia, que ia presa, o nosso trabalho, com o dinheiro do processo, saiu e resolveu a vida daquela pessoa. Um casamento, uma viagem, intercâmbio. E é de fato a gente transformando a vida dos nossos clientes pelo nosso trabalho. Meu, e total. É muito forte Esses isso. dias teve um que foi absurdo. O nosso financeiro fez um pagamento. Graças a Deus foi um processo excelente que o cliente chorou na reunião comigo, ele chorava. A gente vai até gravar com ele pra ele explicar sobre a experiência dele, porque ele ia perder a casa dele. E aí, nesse processo, ele ganhou um valor absurdo que deu pra quitar a casa dele e a gente pagou exatamente um dia antes de quando o boleto dele vencia. Tipo assim, parece que Tudo não sei se você acreditou em Deus ou não, energia e etc, cara, mas me caiu o arrepiei. dinheiro pra ele receber, ele quitou essa dívida. Foi louco que ele chorava no vídeo, doutor, desculpa, tá chorando e tal. Eu falei, cara, ele entende a emoção, na verdade, me emocionou. Eu cheguei o olho brilhar, assim, sabe, quando você embarga a voz. É louco, porque, meu, é isso, a gente luta. A nossa missão é essa, a gente fala, pessoal, é lutar pelo direito das pessoas, que elas tenham ali, dentro do escritório, uma jornada agradável. Esses dias a gente fez uma reunião até com o pessoal e falou, gente, seguinte, tem um canvas de sentimento agora, verdade, uma outra novidadezinha. Canvas de sentimento, todo mundo que falar com o cliente tem que colocar qual o sentimento do cliente naquele momento. E um ponto de conexão. Para que quando o próximo fale com ele, consiga entender o que está acontecendo. E conecte, e seja uma jornada contínua. E se perceber uma oportunidade de encantar ali, como já aconteceu de um cliente que tinha perdido um familiar, mandaram uma flor para casa da pessoa. A ideia é ser humano. Tipo, dentro do escritório. Não só entre nós, mas com o cliente, também. Buscar essa humanidade, sabe? Padrão Disney dentro da advocacia. Caramba, cara, tá muito além da cultura agora. Poxa vida, espero que as pessoas escutem e copiem, minimamente. Não, tem muita coisa. É cultura, é conexão, Propósito. propósito, tudo isso em conjunto, com duas mentes brilhantes por trás, né? Nada. Que foram com certeza aí picadas e conseguiram de fato fazer algo disruptivo para o setor de vocês, para o que vocês escolheram como profissão. E assim, é muito, muito legal a gente tá aqui, né? A gente fala sobre tecnologia, eu conheço nada de direito. Nenhuma das duas. Mas a gente acaba tendo um elo muito forte, porque a gente tá ali com as pessoas, a gente tá com essa cultura implementada, vocês realmente fazem algo muito diferencial mesmo. Isso, cara, não tem preço, eu acho, né? Não, e quando veio a ideia, né, de gravar com vocês, eu falei, Ju, tem um desafio. A gente vai falar sobre direito. Mas ali a gente fala sobre tecnologia. De tecnologia, Mas tem match, porque o que eu escutei sobre eles, e cara, que história fenomenal. Eu tô muito feliz com esse episódio. Eu vou deixar você guiar pra pergunta final. Vamos. Nós vamos. Aí a gente precisamos agradece, chegar no né? fim, a gente já agradece, mas quero fazer uma última pergunta pra vocês. Aí, enfim. Vocês podem se organizar aí quem responde, se os O dois Thiago é querem bom para dar os dois respostas. respondem. Mas o Thiago é bom para dar as respostas finais. Vamos Filosofia? lá. É filosofia. Filosofia. Eu sou fã de filosofia. Qual o conselho que vocês dariam para os escritórios de advocacia que desejam passar por esse processo de mudança com o uso da tecnologia? Voltaria na resposta à cultura, né? Não tem como. Seria trabalhar com cultura e eu colocaria até a capa de um livro que eu li, que é Empresas que Curam. É se pensar como ajudar o próximo, eu acho que acaba te entregando como você tem que fazer o teu, sabe? Eu vejo até como missão de vida. Já fiz análise pessoal e, eu acho que pra mim a vida é
a contribuir com o outro, porque felicidade representa isso, essa sensação de contribuição. Então, colocando isso como propósito, vai te entregar o caminho que para nós dentro do escritório seria a cultura, uma cultura forte, com os rituais fortes. Então, de forma inegociável, todos os rituais têm que ser negociável para que as pessoas saibam, meu, é aqui que a gente chegou nesse ponto, etc. E agir, independente de saber para onde vocês estão indo, é assim, lógico, como vai chegar naquele caminho. Eu e o Júlio, a gente sabe muitas vezes qual que é o destino final. Só que a gente não sabe como é que a gente vai chegar daqui até aqui. Só que a gente sabe que a gente vai chegar. Então a gente vai fazendo, a gente tem um dos rituais, por exemplo, que é o empilhamento de problemas. Meu, erra logo e corrige logo. Erra e corrige. A gente chegou um momento de quase premiar o nosso time para que eles trouxessem erros pra gente corrigir mais rápido. Em vez de aquelas pessoas que punem o time. Então, meu, criem uma cultura forte. Essa acho que seria o grande momento. Uma cultura forte e é o suficiente para chegar muito longe no escritório. E coloquem o cliente no centro. Coloque o cliente no centro, entenda quais são as dores daquele cliente e haja para atender aquelas dores, para eliminar aquelas dores. Eu acho que é muito aí, sabe? Nós vemos num país que é o país com o maior número de advogados do mundo. Tem mais escola de advocacia, faculdade de advocacia no estado de São Paulo do que em todos os Estados Unidos. Essa estatística ela é assustadora para quem é do ramo jurídico. Então, o advogado tem muito. E o advogado só o advogado que se diferencia consegue, de fato, buscar um destaque. E a forma de se diferenciar, colocando o cliente no centro. E perguntando pra ele mesmo, né, Júlio? Não é só colocar ele ali. É ir lá e perguntar pra ele. Cara, é o seguinte, o que vocês gostam? A gente entrevista nosso cliente. O que a gente faz que gostaria? A gente fica o tempo todo fazendo isso. É um ciclo eterno. É um ciclo eterno de perguntar, de questionar pra ele. Cara, o que seria melhor que a gente fizesse pra entregar pra vocês? Eles vão falando e a gente vai melhorando. Esse processo é contínuo. Até o movimento do escritório novo agora é isso. É por conta do time e para dar uma qualidade melhor até pro nosso cliente, inclusive. Olha, gente, acho que é gratificante esse episódio. É muito legal e, assim, algo pra gente que, pra gente que é especialista, olhando tecnologia de áreas que faz implementações de novos sistemas, ver um setor ser tão impactado, tão motivado em trazer tecnologia, em trazer cultura, em trazer uma mentalidade totalmente diferente do que é visto, realmente, assim, é muito entusiasmo, né? Acho que gera muito entusiasmo na gente. E acho que eu passaria aqui muito mais tempo conversando. Perguntando muitas mesmo coisas. não sabendo nada de direito. E ficando muito entusiasta mesmo como vocês estão lidando com isso. Então, assim, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Parabéns por essa ideia, né? E fazer essa ideia sair do papel. Porque eu acho que, assim, ter ideias acaba sendo fácil. O duro é sair no papel. Às vezes a gente não sabe como chegar no destino, mas a gente sabe o destino. Então, ter isso muito bem formatado é algo muito importante. Então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês. E muito obrigada por toparem em vir aqui, agradece. né? Conversar com a gente. Foi um papo muito leve. Foi um papo gostoso. E eu quero fazer uma analogia para você aí de casa, né? Eles falaram o tempo todo aqui sobre o direito, né? Dentro da área de atuação deles. Mas enquanto vocês falavam, eu consigo ver cada processo sendo aplicado dentro da minha área. Eu sou da área de produtos digitais. É sobre você ir lá, às vezes, sentar do lado do cliente que está usando o seu produto, perguntar para ele se a posição do botão tá certa, se ele entendeu que é ali que ele preenche, né? É esse tipo de experiência, colocar o cliente no centro e trabalhar em torno da experiência dele. Façam essa analogia, se gerou esse incômodo, então a gente mirou no caminho certo. Mesmo falando de uma área completamente tradicional. E não só isso, a gente fala muito sobre carreira aqui e vocês tiveram exemplos, assim, importantíssimos quando a gente fala de carreira, de crescimento, de processo de mudança. Entender que isso não é exclusivo da tecnologia, por mais que a gente que está na tecnologia sofre isso de uma forma bem acelerada. Então, vocês têm que entender que isso faz parte de vários setores. Então, assim, vocês tiveram muita informação de carreira aqui hoje, que vocês têm que consumir esse conteúdo, né, Aline? Eu quero deixar meu agradecimento especial. Foi um bate-papo muito gostoso, muito enriquecedor. Aprendi muito. E já vamos deixar pro pessoal de casa. Se gostaram do trabalho do Júlio e do Thiago, a gente vai deixar o contato deles aqui na descrição do vídeo. Procurem eles. Se precisarem entrar com o processo, procurem eles.
Só não fala que foi a gente que indicou. Combinado? Não. Fala que foi, né? Pra gente ganhar um chocolate, né? Ah, é verdade. É, né? Fala que foi a Fala gente que indicou. Fala No que veio aqui, podcast, né? vai ter que enviar um chocolate aqui pra gente, E né? se a gente ganhar o Copenhagen, talvez a gente mande pra você. Combinado? A gente pensa, né? Comenta aqui que a gente vai ler e ver quem foi que indicou a gente. É isso aí, gente. Muito obrigada Que mesmo. agradece. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigada a vocês que ficaram até agora. E- Gente, muito obrigada. Final do vídeo, não deixa de curtir e compartilhar, tá bom? Rede social nossa, não deixa de seguir. E até a próxima, com muito conteúdo aqui pra vocês sobre tecnologia e carreira e tudo mais. Tchau. Tchau, tchau.